atuais do processo penal. Então, agora os acadêmicos passam aí a uma segunda abordagem da manhã, também muito interessante, assim como a primeira. Então, professor Tiago, bom dia, seja bem-vindo, está com a palavra. Muito obrigado, professor Leandro Alfredo. É um prazer poder estar aqui atendendo o convite da Unesc, em especial o professor Jackson Leal, que teve o carisma e o carinho de me contactar, entrar em contato, parabenizar a professora Pietra. O tema da inteligência artificial hoje talvez seja um dos mais importantes que a gente possa, se algum aluno chegar para a gente e falar assim, o que a gente precisa entender hoje para começar no mundo jurídico, entender a inteligência artificial, porque não caminharemos mais sem ela, né? Bom, agradecer aqui a professora Mônica, a professora Márcia Piazza, Gustavo Bosch, professor Alfredo, enfim, alunos da Unesc. O tema que me foi proposto para poder falar aqui, para poder dialogar com vocês, com os alunos da Unesc, é sobre as novas tendências do processo penal. Bom, é muito amplo, o processo penal, se pararmos para pensar no que temos de transformações no quesito jurisprudencial, etc., nós temos muita coisa que mudou nos últimos tempos, muita coisa que vai mudar. Vejo uma instabilidade muito grande no processo penal. Então, para que possa ter um norte aqui no nosso diálogo, eu fiz um recorte com relação à prisão preventiva no quesito das cautelares no processo penal, das cautelares pessoais. Bom, por que eu optei em falar de prisão preventiva? Para quem não me conhece, eu tenho uma pesquisa de muito tempo sobre o tema, cautelares no processo penal, cautelares pessoais. Tenho um livro sobre prisões e medidas cautelares à luz da Constituição, que já está na 6ª edição. A minha editora é a Tirana Lobange. É um tema que, em determinado momento da minha pesquisa, eu desacreditei em tudo que pudesse se referir ao tema, por conta da instabilidade que a gente tem vivido. Mas é um tema que, hoje, se pararmos para pensar, talvez num futuro não muito distante, acredito eu que em alguns lugares, especificamente em algumas unidades da federação, já tenhamos aí um percentual de presos provisórios que ultrapassam pelo menos a metade do quantitativo carcerário local. Isso é algo extremamente significativo, principalmente quando pensamos num processo, num Estado democrático de direito, cuja matriz do processo penal é uma matriz que trabalha com a presunção de inocência, é uma matriz que trabalha com contraditório, é uma matriz que trabalha com direitos e garantias individuais, porque a nossa Constituição de 88 é precursora no quesito de direitos e garantias individuais. Então, é algo a ser estudado, a ser compreendido do porquê essa avalanche de prisões preventivas em um contexto jurídico que, de certa forma, acaba sendo uma contradição em termos, né? Então, o que eu proponho aqui, tentando fazer um recorte desde dos alunos da graduação para os alunos mais avançados de pós e PPGD, é tentar trazer alguns questionamentos para que a gente possa avançar na tentativa de entender esse fenômeno que é o uso desmedido, eu costumo denominar assim, né? O uso desmedido da prisão preventiva. Muito bem. E por que eu digo isso? Eu costumo sempre traçar 3 perguntas iniciais, tentar respondê-las na sequência, para que também tentar puxar um viés explicativo desse fenômeno que vem acontecendo. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que parar para fazer e pensar é: qual a finalidade da prisão preventiva? De forma mais simples, para que ela serve? Qual o objetivo dela? Eu acho que isso é uma resposta que, se formos parar para pensar e perguntar para cada integrante do sistema de justiça criminal, a resposta não vai ser a mesma. Então, se perguntarmos para um juiz, se perguntarmos para um promotor, se perguntarmos para um delegado, se perguntarmos para um advogado, se perguntarmos para um professor pesquisador sobre prisão preventiva, qual a finalidade dela, certamente, de duas uma. Ou as respostas serão diferentes,
ou a prática não condiz com aquela parte teórica que tenta responder essas perguntas. Já antecipo aqui que eu sou extremamente contrário à ideia de que a teoria não se aplica na prática. Para mim, a teoria se aplica na prática, sim, por mais que seja extremamente difícil. Bom, então a primeira pergunta é essa: para que serve a prisão preventiva? Qual a sua finalidade? Só que estudarmos processo penal, e aí eu me penitencio também, que eu acho que um erro que nós professores cometemos, é tentar estudar os institutos de processo penal de forma isolada, né? Estudar provas, estudar nulidade, estudar recurso, sem antes entender a propedêutica e entender o contexto geral de processo, para que dentro desse contexto geral a gente possa estruturar esses pontos individualizados. Então, para que eu possa responder, pelo menos tentar responder, para que serve a prisão preventiva, eu preciso entender também qual a finalidade para que serve o processo penal. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E eu não consigo responder para que serve o processo penal se eu não fizer uma terceira pergunta mais aprofundada, que é qual a natureza jurídica do processo penal. Então, basicamente, o que eu quero propor de reflexão aqui são 3 perguntas. Qual a natureza? Aí agora eu vou fazer o inverso, né? Qual a natureza jurídica do processo penal? Qual a finalidade do processo penal? E quando eu falo processo penal, não falo só como ciência, eu falo como processo penal na prática mesmo. Para que ele serve? Para que um processo criminal ele serve? Para que ele é criado? Para que ele é desenvolvido? Então, qual a natureza jurídica do processo penal? Qual a finalidade do processo penal, de um processo criminal? E, consequentemente, por fim, qual a finalidade, objetivo da prisão preventiva? São essas 3 perguntas básicas. E aí, como o Jackson já tinha me adiantado, temos muitos alunos da graduação, e ainda sou adepto da esperança de que os alunos gostam de anotar, anotem essas 3 perguntas para que vocês próprios, posteriormente, possam buscar, pesquisar respostas para essas perguntas. É impressionante como que, em algum momento, quando eu parei para fazer isso, eu encontrei inúmeras respostas, muitas delas até de forma espantosa, porque eu não acredito que responderam isso. Enfim, bom, o que eu tentei, comecei a desenvolver em um artigo, estou desenvolvendo em outro, tem uma parte disso no meu livro, mas ainda não é uma pesquisa acabada, creio que dificilmente ela será um dia acabada, terminada. Acho que ela continuará em constante transformação, essa pesquisa, ela não vai ter uma resposta definitiva jamais. Bom, se pararmos para pensar, e aí, professor Leandro, professor Jackson, se pararmos para pensar naquela geração dos nossos professores, na geração dos professores deles, isso nós já ouvimos na nossa graduação, e talvez, quem sabe, já reproduzimos isso como professores já da graduação, nós já ouvimos que a natureza jurídica do processo penal é uma potestade do Estado, ou seja, praticado um fato, nasce o dever, direito de punir o Estado. Todo mundo já leu isso em algum lugar. Isso teve uma razão de ser em determinado momento da nossa história jurídica, né? Então, sempre teve isso, né? Tanto que, durante muito tempo, e até hoje, alguns mais antigos, mais experientes, definem o processo penal como um adjetivo do direito penal, que seria um direito substantivo, né? Isso tem, por isso que eu estou dizendo isso, porque isso tem uma razão de ser. Então, qual era, no caso, o era vai ficar para uma segunda parte final da minha fala, a natureza jurídica do processo penal é um direito, dever de punir do Estado. Uma vez praticado o fato, nasce o direito, dever de punir. Bom, isso aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu fui pegar alguns autores, que muitos aqui já leram, o professor Hélio Tornag, e aí, mais para próximo da nossa história, o professor Torinho Filho, José Frederico Marques, esses autores que foram professores dos nossos professores e nossos professores, nossos doutrinadores, eles escreveram isso em suas obras, traçando e determinando que a natureza jurídica do processo penal era ou é, dependendo do ponto de vista, uma potestade do Estado, de dever, direito de punir, uma vez praticado o fato. Ponto. Consequentemente, por que eu falei as perguntas nessa sequência? A natureza jurídica, a finalidade do processo e finalidade da prisão preventiva. Porque você ressignificar essas respostas, você tem que fazer sequencialmente, porque se fizer individualmente, por isso que no começo eu falei que o processo penal tem que ser estudado como um todo para que
os seus segmentos sejam encaixados de forma perfeita, senão não vai funcionar. Então, passando para a segunda pergunta, qual a finalidade da finalidade do processo penal? E partindo dessa premissa, dessa perspectiva de que o processo penal, a sua natureza, é uma potestade do Estado, um dever de direito de punir, a finalidade do processo penal, e de novo, muito de nós já ouvimos e talvez já reproduzimos isso em algum momento, a finalidade do processo penal é aplicar a lei penal. Certo que é uma sequência lógica de desenvolvimento de respostas. Por quê? Se a natureza do processo ela é uma potestade, dever de direito de punir do Estado, obviamente que o processo será um instrumento de aplicação da lei penal, porque essa lei penal precisa ser aplicada, nessa perspectiva, uma vez que o fato foi praticado, e esse fato praticado tem o Estado o dever, direito de punir aquela pessoa que praticou o fato. Consequentemente, com a natureza jurídica da prisão preventiva, viabilizar a aplicação da lei penal para fazer valer o direito e o dever de punir o Estado. Então, nós temos uma sequência lógica partindo de uma premissa de que o processo penal tem a natureza de dever de punir do Estado, cujo processo penal tem a finalidade de aplicar a lei penal, que é essa punição, dever, direito do Estado, cuja prisão preventiva é um instrumento que viabiliza a possibilidade dessa aplicação da lei penal. Tanto que, lá no Código de Processo Penal, no artigo 312, um dos requisitos para aplicação da prisão preventiva, para o uso da prisão preventiva, é para que seja aplicada a lei penal. Então, existe uma razão de ser. Só que dizer hoje, e assim, a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente vai aprendendo a como lidar e como proferir certas críticas, né? Eu não tenho condições de chegar e dizer, olha, isso está completamente errado. Por isso que eu digo que isso tinha uma razão de ser no momento histórico, político, jurídico que foi pensado. Esses professores pensaram isso em um determinado momento político, histórico, jurídico da nossa história, do nosso Estado, de nossa democracia ou de nossa existência como sociedade. Bom, dentro desse contexto surgem vários questionamentos que começam a ruir essas definições. Por exemplo, como que eu afirmo que o Estado tem o dever de punir alguém se esse alguém sequer foi considerado culpado ainda por um processo? Será que esse direito, o dever de punir nasce mesmo com o fato? Ou esse direito, o dever de punir nasce com uma condenação transitada e julgada? Algo não está no devido lugar. E quando uma peça dessa estrutura é deslocada do seu lugar, certamente, em algum momento, isso vai fazer com que essa máquina não funcione de maneira perfeita. Você pega o motor de um carro, se você tira uma determinada peça e encaixa em outro para executar outra função, aquele veículo, aquele motor não vai funcionar. E o processo a gente pode, sim, de forma mais lúdica, equiparar uma máquina que funciona com várias peças. Essas várias peças são os vários institutos do processo. Então, esse é um primeiro questionamento. Segundo questionamento, como que a gente fala de uma presunção de inocência se a natureza do processo por si só já parte de uma presunção de culpabilidade? Observem que, quando você fala que a natureza do processo é o direito e o dever de punir do Estado com a prática do fato, ao vir o processo, você já está partindo do pressuposto que esse fato foi praticado. E se você parte do pressuposto que esse fato foi praticado, que aquela pessoa praticou o fato, você não parte de uma presunção de inocência, você parte de uma presunção de culpabilidade. E essa pessoa agora que prove ou que desconstrua, descredibilize a acusação para mostrar que não foi ela. Então, mais um ponto a ser atentado, para ser observado, para que isso, de certa forma, demonstre que algo está errado. Bom, e por fim aqui, poderia trazer vários outros questionamentos que possam desconstruir isso, mas por fim eu vou trazer o último, que eu costumo dizer o seguinte: direito penal e processo penal são duas ciências jurídicas autônomas e independentes, porém entrelaçadas, né? Elas caminham de mãos dadas, elas caminham lado a lado, mas elas têm seus próprios institutos, pressupostos e matrizes.
Não tem como a gente falar que criminologia, por exemplo, é uma ciência que decorre do direito penal, que o processo penal é uma ciência que apenas é um apêndice do direito penal, que o mais importante é o direito penal, ou que o mais importante é o processo penal. Não há essa maior importância. Todos são importantes na mesma perspectiva, porém, cada um com o seu objeto, cada um com a sua finalidade. E é isso que eu acho que a gente precisa entender para que as questões voltem para os seus devidos lugares, que eu acho que hoje o que nós temos no mundo jurídico é meio que uma instabilidade posicional, não só dos institutos, mas também como dos personagens. Mas isso é para uma outra fala, um outro diálogo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa o crime na perspectiva do direito penal, eu costumo dizer que é estático. Quando eu estou em sala de aula, eu até brinco. Eu pego o primeiro aluno da carteira e dou um tapa no braço dele. Eu falo assim, lesão corporal? Sim. Pena de 1 a 3 anos? Sim. Dúvidas? Não. Por quê? Porque é meio que estático o direito penal nesse aspecto, né? Nesse momento. Você tem um fato, você tem uma punição. Você tem um preceito primário, você tem um preceito secundário. Quando você analisa o processo penal, você não tem essa mesma perspectiva. Por quê? E aí, nesse mesmo exemplo, esse tapa que eu dei no braço do fulano, do Jackson, que todo mundo aqui confirmou e concordou comigo que é lesão corporal, pena de 1 a 3 anos. Serei condenado? Talvez. Talvez nem processo tenha. Talvez eu faça uma transação penal, talvez eu faça uma NPP, talvez prescreva, talvez não tenha prova. Ou seja, o processo penal é do campo da instabilidade, a gente não sabe o resultado. Inúmeras questões podem acontecer, se desenvolver no decorrer do processo, que nós não podemos ter essa mesma certeza. E aí observem que esse mesmo episódio do tapa no braço, com a perspectiva do direito penal, você tem uma estabilidade, uma tranquilidade em afirmar algo, mas você não tem essa mesma tranquilidade, estabilidade, certeza para afirmar pela perspectiva do processo. Eu acho que isso é muito importante para que possamos entender se nós estamos olhando, por exemplo, para o processo penal sob a perspectiva do direito penal ou sob a perspectiva do processo penal. Tá? Então, retomando as perguntas e as tentativas de resposta. Quando nós temos a natureza do processo penal como dever, uma potestade, um dever, direito de punir do Estado, com a prática do fato, consequentemente, temos o processo penal como instrumento de aplicação da lei penal. E aí, para que serve a prisão preventiva? Para garantir que essa lei penal seja aplicada de acordo com a natureza do instituto ao qual ela se propõe a atender. Ponto. Isso é uma perspectiva real, doutrinária, legal, porém, de um determinado momento político-legislativo de nossa história. Quando nós temos o surgimento da Constituição de 88 e novas perspectivas e premissas para análise de direitos individuais, nós passamos a ter uma outra necessidade de ressignificação desses institutos. Por que eu digo isso? Se vocês, e aí aqui vai um dever de casa para os alunos da graduação, leia a exposição de motivos do Código de Processo Penal. Ali diz muito sobre aquilo que o processo penal, criado lá na década de 30, e editado e publicado em 40 a 41, tem a cumprir como missão, como finalidade. Então, nós temos esse arcabouço legislativo de dispositivos legais, que agora tem sua, entre parênteses, fecha parênteses, compatibilidade com normas constitucionais a partir de 88. Com a Constituição de 88, tudo isso é ressignificado, só que é óbvio que nós não temos como virar uma chave da noite para o dia, de um ano para o outro, e passar a modificar toda a perspectiva de processo penal que já existia há anos, há décadas, e agora passar a ter uma nova perspectiva, né? E por isso que eu falo dos nossos professores, quem nós estamos lendo, quais são os autores, porque esses autores desse período pré-Constituição, ou até mesmo logo após a Constituição, esses autores possuem essa perspectiva. Bom, com a virada de chave da Constituição de 88, nós passamos a ressignificar, né, os direitos e garantias processuais
e nós passamos a ressignificar toda uma estrutura de processo penal. Muito bem. O que nós temos aqui hoje, né? Quando nós falamos de natureza do processo penal, observe uma afirmação que muita gente ouve, lê e reproduz, né? O devido processo legal. Para mim, o devido processo legal significa o seguinte: hoje, hoje que eu digo de 88 para cá, a natureza do processo penal se tornou um direito fundamental. O processo penal se tornou um direito. Ele não se tornou um instrumento punitivo, ele é um direito. Ele é um direito, e aí, com o responder das próximas perguntas, ficará mais claro o porquê que eu digo que é um direito. Por todos os autores que trabalham essa ideia de processo como direito fundamental, inclusive, trago aqui o livro de Direitos Fundamentais do professor José Medauá, que é professor da UFMG, da PUC Minas, não me lembro agora, e que ele trabalha muito bem isso, baseado na doutrina do filósofo Robert Alexis, sobre a teoria dos direitos fundamentais. Ele vem trabalhando essa ideia de que o processo penal é um instrumento, na verdade é um instrumento. A natureza do processo penal é um direito de garantia, um direito fundamental para garantir direitos. E veja, quando você muda essa perspectiva do processo penal como um instrumento, como um instrumento serve para aplicar a lei penal. Processo penal, já que você está dizendo que a natureza do processo penal é um direito fundamental de cidadania, a finalidade desse processo é garantir direitos, limitar o exercício do poder para garantir direitos. E por uma questão óbvia e sequencial, quando você ressignifica essa natureza do processo penal para essa finalidade, a finalidade da prisão preventiva se torna um instrumento de proteção do processo, proteção do direito fundamental de cidadania. Como que a prisão preventiva protege o processo? Sua finalidade é para reduzir danos e evitar a reiteração de atos criminosos. Proteger o processo e proteger. Por isso que muitas vezes se fala, por isso que na Lei 13.964, conhecido como pacote anticrime, veio uma alteração dizendo a questão da contemporaneidade da prisão preventiva, que já era uma jurisprudência do STJ. Justamente porque, se você tem uma prisão preventiva decretada por um fato praticado há 10 anos, qual o risco que essa pessoa oferece ao processo, 10 anos depois, ou aos envolvidos do processo? Então, esses institutos passam a fazer mais sentido, a serem alocados de forma mais coerente dentro da sistemática processual, para que o processo penal possa alcançar a sua finalidade. Bom, estou um pouco acelerado aqui por causa do tempo, que vai avançando. Se eu estiver avançando aqui, podem me cortar. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente a perspectiva do seguinte sentido. Se nós temos uma prisão preventiva cuja finalidade é garantir a aplicação da lei penal, isso justifica e explica muito o alto índice de uso da prisão preventiva. Por quê? Porque o simples fato de ter um processo, por si só, já necessita que ele seja protegido. E se você tem um instrumento efetivo, que é a prisão preventiva, para proteger a finalidade daquele processo, a prisão preventiva ela pode ser utilizada em qualquer momento, em qualquer circunstância, dentro do processo penal. Observem que, quando a gente estuda requisitos e pressupostos da prisão preventiva, eu até brinco quando eu falo assim, isso é uma cilada para você dispensar força onde não deve para entender esse instituto. Porque quando a gente fala de periculum libertatis fumus commissi delicti, que equivaleria no processo civil ao periculum in mora, por exemplo, e fumus bonis iuris, são institutos de conceito aberto, que eles podem ser preenchidos ou manipulados ou utilizados da maneira em que aquele que julga entender. Várias questões envolvem esse ponto, né? A questão do livre convencimento, o livre convencimento motivado, ou seja, o juiz ele pode decidir de acordo com a sua consciência, desde que fundamente, mas fundamente onde? E o que nós muitas vezes vemos
nos deparamos são fundamentações que ultrapassam a esfera do processo, por exemplo, ou que trazem justificativas absolutamente genéricas que não estão ligadas diretamente ao fato concreto. Então, o tempo que nós dispensamos para entender pressupostos e requisitos, observe que é muito pouco para regular um instituto que consegue muita coisa. Se nós fôssemos trazer aqui, eu não gosto de elencar prioridades de direitos, né? Mas, assim, eu acho que abaixo ou depois da proteção à vida, eu acho que a liberdade é um dos direitos mais importantes que nós temos na nossa sociedade. E nós temos apenas 2 dispositivos legais que regulamentam uma prisão preventiva que exerce, em tese, pelo menos por um determinado tempo, a mesma função que uma sentença penal condenatória transitada em julgado. É muito pouco para regulamentar algo que afeta e ataca e invade tanto direitos individuais das pessoas que integram a nossa sociedade. Bom, o que nós precisamos parar para pensar hoje é ressignificar, tentar explicar e entender as respostas a serem dadas a essas 3 perguntas é um grande passo, não a solução, mas é um grande passo para que possamos entender e possamos tentar contribuir para o aperfeiçoamento desse instituto. Em momento algum, eu fui ou sou adepto da extinção da prisão preventiva. Creio que a prisão preventiva é um instrumento que integra um Estado democrático de direito, porém, é mais do que patente que é urgente que nós possamos ter limitações, regulamentações e compreensões para que o seu uso não seja feito, não seja banalizado da forma que nós presenciamos. Eu vou dar um exemplo muito simples que veio aqui do Rio de Janeiro, mas que certamente transcendeu as questões territoriais aqui da minha cidade e do meu estado. Acho que talvez todos tenham acompanhado o caso de uma senhora, de uma mulher que levou um senhor já morto para o banco para tentar fazer empréstimo, né? Todo mundo brinca que é o caso do tio Cláudio. Bom, basicamente ali, inúmeras opiniões surgiram sobre qual tipo penal ela estaria praticando. E depois de pensar, o que mais fez sentido para mim foi: isso é crime impossível. Aquela pessoa está morta, ela não tem qualquer manifestação de vontade, então não haveria como ser concretizado o empréstimo, exceto se a parte do banco tivesse ali em coautoria com a mulher, com a cuidadora, para que pudesse concretizar o prejuízo financeiro na instituição financeira. Mas, basicamente, era crime impossível, tanto que a atendente da agência bancária percebeu, chamou a polícia e aquela senhora foi presa. E aí veio a questão: independentemente disso, vamos trabalhar com a hipótese de que houve crime, tá? Estelionato, tentativa de estelionato, tentativa de furto com abuso de confiança. Vamos trabalhar com a hipótese da prática do crime sem trabalhar com a ideia do crime possível, né? São crimes que não são característicos, não são praticados mediante violência ou grave ameaça, não são passíveis do uso da prisão preventiva, embora formalmente tenha a possibilidade do uso da prisão preventiva. E aí vem a audiência de aquela mulher foi presa em flagrante, vem a audiência de custódia. E não para o espanto de quem trabalha com direito, mas para muitos veio o espanto de que a prisão preventiva dela foi decretada. E ela ficou uns bons dias presa, salvo engano, mais de 30 dias presa, até que o tribunal concedesse a ordem de habeas corpus para liberá-la. Isso explica muito o uso desmedido da prisão preventiva. Dentro de um Estado democrático de direito, quando nós não temos limites semânticos, garantias de que aquilo que está posto na lei será aplicado, nós temos a possibilidade de ficarmos à mercê daquela pessoa que vai exercer o poder naquele momento. É sempre assim. O professor Levi Schleck usa uma expressão muito interessante que ele fala: olha, onde tem vácuo legislativo, será preenchido pelo poder. E quando preenchido pelo poder, o poder exercido é de acordo com aquele que exerce. E aí nós não temos parâmetros limitativos para esse que exerce o poder, e cada um vai entender de uma forma, cada um vai ter seus motivos, preceitos, enfim, sua história, para querer dizer que aquilo ali
é ou não é caso de decretação da prisão preventiva. Então, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para exemplificar como que a prisão preventiva ela é utilizada de forma desmedida, desenfreada e de uma forma que beira o banal. Por muito pouco se vê decretar prisões preventivas. Por muito pouco se vê prisões. Existem vários casos, obviamente, que a prisão preventiva é necessária e deve ser decretada. E tem fundamento e tem motivação para isso. Mas também existem muitos outros que ela não deve, mas é. E isso se atribui muito a essa falta de compreensão, primeiro, principiológica e conceitual dos institutos, e segundo, de questões legais, legislativas a serem respeitadas. Bom, respirar. Acelerei muito para poder dar tempo. Basicamente, tentando aqui fazer um recorte final para fechar essa nossa conversa, o que eu quero trazer, e aqui vai para os alunos de graduação, que eu tenho certeza que eles estão frustrados, porque eles imaginavam que eu fosse chegar aqui e dar várias respostas. Na verdade, eu trago questionamentos para trazer mais dúvidas, mas lamento informar a vocês, a essência do aluno de direito é ser um questionador, eterno questionador, e não uma pessoa que se contenta com aquilo que lhe é dado de forma posta e ponto final, mas esses questionamentos precisam passar por uma estrutura de compreensão teórica, compreensão legislativa e compreensão prática. Nós precisamos entender que determinados institutos, não é porque ele está posto ou ele já vem de uma certa regularidade que ele está correto. Da mesma forma que quando sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não quer dizer que ela esteja correta, embora tenha que ser cumprida. Não quer dizer que você concorde, embora você vá acatar e respeitar. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. E cabe a nós, estudantes, traçarmos questionamentos e tentar trazer respostas para que esses institutos sejam aperfeiçoados. A nossa função aqui não é ensinar aos profissionais como eles devem trabalhar. A nossa função aqui é viabilizar estudos e instrumentos para que os profissionais e nós, enquanto também profissionais, possamos trabalhar de forma correta. Né? E para isso serve a pesquisa e o estudo, principalmente quando nós trabalhamos com institutos relacionados à restrição de direitos, como é o caso do processo penal. De certa forma, o que eu queria trazer para vocês aqui de forma um pouco assodada e um pouco corrida, mas de acordo com o tempo que me foi dado, acho que eu já até extrapolei, tinha 20, já são 30 minutos falando, é basicamente isso. É trazer esses questionamentos e, assim, perto do campo do mundo dos questionamentos que nós temos que fazer e responder dentro do direito, isso não representa nem 1% daquilo que é necessário para aperfeiçoarmos o direito. Mas se cada um, em determinado momento, for fazendo, for questionando, for pesquisando, for respondendo, for contribuindo, for evoluindo, a tendência é que o nosso direito vá também evoluindo, vá também melhorando. E para fechar aqui, quando eu digo que eu sou adepto da ideia de que a teoria se aplica na prática, sim, primeiro que nenhum ocupante de cargo ou função de poder herdou aquilo de forma sanguínea, como se fosse um reinado, como se fosse uma monarquia. Todos estudaram para ocupar aquele espaço. Todos passaram pelos livros, pelos bancos, pelas pesquisas, e, de repente, por algum motivo, sabe-se lá qual, cada um com o seu, desvirtuam e pensam que a teoria não se aplica na prática. Mas a teoria se aplica na prática, sim. Cabe a nós reforçarmos isso, cabe a nós, digamos assim, fomentarmos o estudo cada vez mais, e cabe a nós mostrarmos o quanto o estudo é importante para que a prática é igual um corpo e alma. Não existe um corpo sem alma e uma alma sem corpo. É necessário. É uma coisa que o processo penal, o direito penal, são duas ciências autônomas e independentes, mas uma não vai fazer sentido sem a outra. Então, por mais que tenhamos a diferenciação de institutos de organização de pensamentos e ideias, nós temos a necessidade da conjugação desses institutos. Então, aqui eu venho trazer esses questionamentos, tentar, de alguma forma, contribuir com essa pesquisa. Depois, mais à frente, eu passo para o professor Jackson alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo sobre isso. Não se limitem ao que eu estou falando, ao que eu estou trazendo. Busquem, pesquisem, trabalhem, formem grupos de estudo, cobrem. Está aqui o professor Leandro, a professora Mônica, o professor Alfredo, todo mundo aqui. Professores, vamos fazer um grupo de pesquisa, vamos fazer um grupo de estudo. Eu acho que isso aí, os professores vão gostar de fazer isso, porque a gente sente falta disso, né? Mas o que eu queria contribuir, trazer, basicamente, de certa forma, nessa manhã aqui, era isso. Obrigado pela paciência, espero
poder ter atendido um pouco as expectativas de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Tiago. Com certeza atingiu, sempre temática que instiga, né, os acadêmicos a pesquisarem mais, a se atualizarem. Muito obrigado. E passo, então, a palavra ao professor Jackson para suas perguntas, também seus apontamentos em relação à palestra dessa manhã. Professor Jackson, bom dia, com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, professor Leandro. Me ouvem bem? Tudo ok? Então, primeiramente, agradecer ao professor Tiago, né, parabenizar e, de pronto, também aproveitar o espaço para agradecer, né, a prontidão com que ele aceitou o nosso convite, né? Eu nem tenho intimidade com o Tiago, né? Eu procurei e tal, tipo, a gente tem muitos amigos em comum, mas nós não tínhamos, né, vamos dizer assim, uma intimidade entre eu e ele, e aí eu, né, eu procurei, enfim, e de pronto, né, ele aceitou o nosso convite, né, até com um prazo relativamente breve, né, de antecedência, o que às vezes é difícil por conta da questão das agendas e tal, né, e de imediato ele aceitou e está aqui conosco, e particularmente eu fico imensamente contemplado, né, e quanto a isso eu não tinha a menor dúvida, né, que a gente comunga das mesmas ideias, até por fazer parte do mesmo, né, grupo teórico, vamos dizer assim. E aí eu queria aproveitar, e tenho certeza que estamos aqui basicamente professores da área criminal, Tiago, né, a professora Mônica, minha companheira, né, da criminologia, divide a disciplina de criminologia comigo na graduação. O professor Leandro e o professor Alfredo são professores de direito penal desde que eu vim para a Unesp, e muito antes, na verdade, né, o professor Alfredo mesmo tem aí mais de 20 anos de universidade, né, o Leandro eu particularmente não sei quanto tempo tem de casa, mas é mais do que eu também, enfim. E eu separei aqui, na verdade, 3 apontamentos que não são perguntas, são, na verdade, provocações, e para a gente dar uma continuidade, e aí o Alfredo também vai acrescentar alguma coisa. O primeiro ponto, professor Tiago, eu sempre tenho trabalhado com os alunos, e aí quando tu fala ali da importância do processo penal, do direito penal, da criminologia, eu lembro de um texto da professora Vera, né, em que ela vai apontar, né, a rainha e as 2 princesas. Né, é um texto, salvo engano, até intitulado mais ou menos com um trocadilho nesse sentido, né, a professora Vera Andrade, em que ela trata o direito penal sempre foi a rainha das ciências criminais, e todos os outros são, né, não vou nem dizer as princesas, são os primos pobres, né, do direito penal, que são o processo penal, a criminologia, e eu acho que a gente tem um outro campo nas ciências criminais, que não só é o primo pobre, como é o primo pobre, né, que é a política criminal. Né? E eu trago esse elemento para trabalhar com os alunos em sala de aula, porque, na verdade, a gente não... lembrando aqui um autor que particularmente fez uma diferença muito grande na minha formação, que é um autor francês chamado Michel Mialy, e ele vai dizer o seguinte, gente, na verdade é uma questão pedagógica a gente dividir esses saberes todos dentro de caixinhas, que nós vamos chamar de processo penal, direito penal, criminologia, processo civil. Na verdade, nós estamos falando de história das ideias. Né? E quando a gente fala no curso de direito, o aluno está estudando direito. A gente vai dividir isso em caixinhas que nós vamos chamar de processo civil, processo penal, direito civil. E aí, quando a gente pensa, e em sala de aula, eu trabalho muito nesse sentido, que a gente estuda as ideias jurídico-penais. E aí a gente começa lá desde o século XII, vai até o século XVI, XVII, formação da ciência penal moderna, e aí eu mostro para eles como, né? Direito penal, processo penal, formação do direito constitucional moderno, história, economia, política, construção que a gente vai chamar depois de ciência, está tudo absolutamente interligado. Né? Nós estamos falando da história do pensamento, a história do pensamento moderno ocidental, né? E aí lá dentro nós vamos encontrar essa coisa que a gente chama de direito penal, processo penal, criminologia, né? E é muito interessante a gente pensar isso, porque se a gente pegar a história, e aí eu trato como história da criminologia, Mônica, a gente vai ver conceitos de direito penal, conceitos de processo penal, né? O processo penal acusatório, inquisitório, está tudo na história da criminologia. Na verdade, está tudo na história do pensamento, que a gente trata como uma parte da história da criminologia, mas que também é parte do nascimento do conceito de culpabilidade, é parte do conceito de formação do processo penal moderno contemporâneo. Na verdade, né, a gente é que encerra isso dentro dessas caixinhas.
E aí é muito interessante, e acho que o Thiago pega muito bem, que é qual delas é mais importante? Isso é sintomático de como a gente trata do fenômeno. Né? Ou seja, isso é sintomático de como a gente simplifica o fenômeno criminal e acaba o tratando como uma coisa estática que é passível de ser resolvido com resposta simples, e não é. Né? O processo penal é altamente complexo, e aí uma coisa que eu tenho apontado muito para os meus alunos é, a gente tem, né, como o principal, o direito penal, os secundários, processo penal e criminologia, e a gente nem trata de política criminal. E qual é o principal problema hoje da segurança pública no Brasil? Política criminal. Se você largar na Amazon, política criminal, aparece 3 livros, sendo que um tem mais de 20 anos. Ou seja, a gente não tem praticamente material de política criminal no Brasil. Isso é, né, uma catástrofe. E é por isso que a gente exatamente tem um determinado estado de coisas, um contexto extremamente problemático sobre a matéria. Né? Isso é uma reflexão, uma problematização do professor. Uma segunda né, eu sempre tenho trabalhado com os alunos, professor Thiago, e aí isso pode ser uma provocação no sentido mais de uma tonalidade de pergunta. Né? O professor fala, olha, eu não acho que tem que acabar a prisão preventiva. Eu também acho que não. Né? Mas os alunos perguntam muito, né? Professor, qual é a solução? Né? Então, como é que a gente resolve? Qual é, né, a alternativa? E eles precisam muito disso, e, enfim, a gente é muito provocado a oferecer uma solução ou uma alternativa, né? E eu tenho dito, gente, em termos de questão criminal no Brasil, não existe mudança de cenário, se vai ser uma solução ou não, é outra questão, mas não existe mudança de cenário na questão criminal no Brasil que não passe pela mudança das prisões provisórias e preventivas, né, das prisões cautelares. Não existe. Eu diria mais, não existe mudança de cenário que não passe por uma alteração muito profunda das prisões cautelares e da política de drogas. E, se me permitir ainda, e dos crimes contra o patrimônio. Ou seja, repensar esses 3 títulos dentro da legislação penal. Né? Mas a questão e aí o professor fala, a gente precisa de uma reformulação ou de uma... Ressignificação. Como? Ressignificação. Ressignificação, determinação de critérios para prisões cautelares, etc. Será que nós não temos uma definição suficiente? E aí vem um terceiro ponto que né? De quem é a culpa? Né? E é muito comum, às vezes, a gente ver o estado de coisa inconstitucional da questão penitenciária brasileira, mas de quem é a culpa? O judiciário vai dizer, não é meu. Né? A lei está ali, eu tenho que aplicar. Né? O legislativo vai dizer, não, mas a culpa não é minha, a sociedade quer e eu dou o que a sociedade quer, o que a gente vai chamar de populismo punitivo. Né? O executivo diz, olha, o problema das prisões não é problema meu, eu dou o presídio, mas não sou eu que prendo, não sou eu que faço a lei. Né? Aquela questão, e aí a questão de quem é a culpa? E aí nós que trabalhamos com a área criminal, a gente está acostumado excessivamente, infelizmente, né, a trabalhar com a ideia de quem é a culpa das coisas. Né? E aí uma questão o atual panorama das prisões preventivas tem culpa. E eu diria, Thiago, e aí eu acho que o senhor talvez vai discordar comigo, eu diria que tem. Eu diria que tem culpa sim. Né? Porque a gente tem um regramento para prisões cautelares, né? E aí, como o professor mesmo antecipa a conclusão, né? O tribunal decide como ele quer e por que quer pela prisão preventiva. Porque tem fundamento para não termos um índice de prisão preventiva como nós temos. Né? Então, uma parcela muito significativa de culpa do cenário de prisões cautelares no Brasil é, sim, dos tribunais. E, né, eu, particularmente, entendo que é, sim, dos tribunais. Né? O juiz, o magistrado e o Ministério Público têm uma parcela muito significativa, né, de responsabilidade sobre a aplicação das cautelares. Por quê? Da mesma forma como a gente tem base para conceder uma cautelar para qualquer coisa, né, sobre o palio do risco à ordem pública, que não diz absolutamente nada, né? Ou seja, o risco à ordem pública não diz também nada. Né? Também poderia ser negado por uma série de razões, né? Enfim. E aí, para terminar, teve um orientando meu, Thiago, que fez uma pesquisa que eu achei muito interessante, que foi a possibilidade de condenação, e aí pegando o gancho da tua fala, a possibilidade de condenação de uma pessoa que tenha respondido o processo em prisão preventiva é de mais de 99%. Né? Ou seja, parte-se do pressuposto da culpabilidade. Né? E aí, às vezes, a gente fala isso para o aluno em sala de aula, o cara fica, porra, só um pouquinho. Né?
E o que eu estou aprendendo aqui, então, se é tudo, né, ou na área criminal, em grande parte é o inverso, é o oposto, né? Eu tenho que costumar dizer que a gente começa o jogo criminal perdendo sempre, né? A gente começa o jogo criminal sempre perdendo, né? Ou seja, o indivíduo que respondeu o processo de prisão preventiva, 99% de chance que ele tem de vir a ser condenado. Até porque o responder o processo em prisão preventiva, ele já parte de um constrangimento. O juiz que decretou a preventiva, né, vai chegar lá no final e vai dizer, não, o senhor está absolvido. Isso gera, no mínimo, um constrangimento. Né? No mínimo, um constrangimento. Porra, vou te manter preso 8 meses, 12 meses, 14 meses, para chegar no final da instrução e dizer que tu é absolvido. Né? E a pesquisa desorientando foi um pouco nesse sentido, e eu queria só trazer, porque eu acho que ela conflui muito com a fala do professor. Mas acho que já me estendi demais para o senhor Leandro, perdoe-me por isso, e devolvo a palavra para o presidente da mesa. Obrigado, professor Jackson, pelas contribuições. E passo também ao professor Alfredo para seus apontamentos ou questionamentos referente aí à palestra do professor Tiago. Professor Alfredo, com a palavra. Obrigado, professor Leandro. Professor Tiago, por primeira vez também aqui na nossa nem que mesa virtual da Unesp, mas seja sempre bem-vindo e espero que possa retornar em algum outro momento também. E o Jackson já, como é de hábito, né, ele já sempre faz essa pegada crítica dele, que eu gosto muito de ouvir o Jackson falar justamente nesse sentido, porque ele questiona muito essa questão da aplicação, ainda mais porque ele é advogado criminalista, né? Então, a gente fica trabalhando, e quando o Jackson fala que a culpa é do direito, sim, eu já vou contrariar um pouquinho, no sentido de que o Ehring disse uma vez que as leis não são boas nem ruins, são pelo menos razoáveis, porque elas são resultado da nossa capacidade intelectiva, né? E aí eu ouso questionar que o direito não tem problema, não. O que está posto ali é uma regra que está positivada e só vai ser acordada quando alguém for pô-la em prática, né? Eu acho que talvez a pecinha que fica por trás dessa responsabilidade aqui vai ser a pecinha do magistrado, do advogado, do MP, que vai se manifestar a partir do que ele entende a respeito da norma que foi positivada. O direito não faz mal para ninguém, não. Ele fica bem quietinho ali. A gente que aplica esse direito todo é que tem alguma, ou quase toda a responsabilidade de como validar com essas informações que foram postas pela língua portuguesa, que muitas vezes é de difícil interpretação, né? E como a gente tem muitos alunos aqui no chat do canal YouTube, né, e também certamente tem alunos que estão fazendo estágio, e aí na parte do estágio simulado, que vem a redação das peças práticas e o argumento a respeito da necessidade ou não, como foi levantado aqui, dessas prisões cautelares em algum momento, e quanto tempo isso deve durar, essa perspectiva da alteração do pacote anticrime, que fez com que a prisão preventiva, então, fosse reavaliada, né, a partir de a cada 90 dias, para verificar se de fato é necessário ou não, essa prolongação, se é devida ou indevida, e para confirmar que eu entendo que essa responsabilidade é da gente, enquanto ser humano, ao aplicar o direito, eu queria que o senhor falasse só um pouquinho para esse pessoal do estágio, e o Jackson tocou no assunto também, quando ele fez o último ponto de observação dele, que lá no artigo 312 do CPP nós temos a questão da garantia de ordem pública que vai justificar essa cautelar, né? Para que os alunos possam entender o que essa peça que movimenta o processo penal, chamado magistrado, que vai determinar a manutenção dessa prisão cautelar por garantia da ordem pública, o que é essa garantia de ordem pública e se esse uso genérico deste fundamento aqui realmente evita, né, algum tipo de prisão ou de responsabilização, e de que forma que essa garantia de ordem pública poderia assegurar direitos fundamentais do acusado, neste caso aqui. Como é que eu vou trabalhar enquanto magistrado para usar essa garantia de ordem pública como uma fundamentação concreta e individualizada nesses casos específicos aí? Como é que a gente pode usar esse termo? Como é que o juiz deve fundamentar isso para, de fato, confirmar, quando for necessário, essa prisão cautelar? Bom, professor Alfredo, esse questionamento é o mais... Acho que talvez não poderia ser diferente vindo da sua pergunta, né? É o mais difícil de ser respondido, porque a própria... Há um tempo atrás, salvo engano, eu ainda estava no mestrado, eu cheguei a fazer uma
Eu lembro quando saiu o PLS 159, que era o projeto do novo Código de Processo Penal, lá em 2009, eu fiz o mestrado, salvo engano, em 2010, 12. Salvo engano, foi no mestrado. Eu fiz uma pesquisa, primeiro, para tentar entender, tentar traçar um parâmetro uniforme de conceito de ordem pública. Não consegui. A gente não consegue entender, basicamente, o que é uma ordem pública para efeitos de aplicabilidade da legislação processual penal. E aí nós temos dois problemas que eu acho que são dois problemas de base no linguajar acadêmico, problemas de propedêutica, que é justamente ter a não, digamos assim, uniformização do que é ordem pública para efeitos de legislação processual penal e, consequentemente, o que nós não temos também, que é o que eu venho trazendo com essas perguntas e essas críticas, que é essa crise, digamos assim, de qual a finalidade da prisão preventiva. Então, nós temos dois institutos, ordem pública e prisão preventiva, que por si só são carentes de estruturação própria e concreta, e nós temos que aplicá-los na prática. Né? É inevitável isso. Eu sempre digo isso, porque eu já fui mais utópico e radical, hoje eu consigo enxergar, e talvez com o passar dos anos de exercício da advocacia, eu percebo que não adianta eu querer traçar só críticas e não trazer possíveis soluções. Então, quando a gente critica a ordem pública e o uso da prisão preventiva, a gente também precisa parar para pensar em traçar o seguinte: mas como que a gente vai usar isso na prática? O juiz pode chegar para mim, para você, para qualquer um de nós e falar assim: beleza, mas eu estou com um caso aqui que eu tenho que decretar preventiva, o que eu faço? Né? E eu acho que esse é o grande desafio. Nós podemos ter a estruturação de o que é a ordem pública para efeitos de aplicação da legislação processual penal, e não um conceito de ordem pública genérico, como qualquer atribulação ou desconformidade com a rotina social, que isso aí, por si só, não pode ser ensejador de uma característica de ordem pública para a legislação processual penal, e depois a finalidade da prisão preventiva. Se nós não tivermos essa estruturação propedêutica de base conceitual, de limitativa, porque eu sempre acho que conceito e limite semântico é muito importante, para que a gente não possa ultrapassar determinadas barreiras. E trabalhar essa ideia dentro da aplicabilidade processual penal é muito importante, mas eu acho que nós, hoje, de uma forma mais, digamos assim, evidente, o grande problema que eu vejo no uso, em especial, da ordem pública, é trazer a questão do clamor social e pressões midiáticas, e hoje pressões das redes sociais, como fundamento ou como justificativa para a utilização da ordem pública, justamente porque a ordem pública acaba permitindo isso por não ter uma conceituação definida, não termos parâmetros objetivos do que é a ordem pública. E ela acaba servindo, eu acho que acaba que a ordem pública ela é manipulada para efeitos de pressões, questões políticas, questões midiáticas, com reflexos no processo, com reflexos na prática do exercício do poder. Então, precisamos, para responder de forma objetiva o seu questionamento, tentar responder, né? Trazer uma possível resposta. Precisamos, como eu disse, né, da propedêutica desses institutos, da base estrutural, tanto da ordem pública quanto da prisão preventiva, e também temos que parar para reparar o quanto fatores externos vêm influenciando no exercício do poder. Para concretizar isso de forma mais objetiva, me recordo aqui que no mesmo dia eu vi uma entrevista do então deputado federal Rodrigo Maia, que era aqui do Rio, ele na época era presidente da Câmara de Deputados. Ele disse o seguinte: a Câmara não ficará dando ouvidos ao povo. A declaração dele já foi um pouco estranha. E, na sequência, a ministra Carmen Lúcia estava presidindo, não sei se presidência momentânea, mas ela estava como presidente do STF. Ela diz: o Supremo não vedará os ouvidos para a voz do povo. Eu falei, cara, está tudo invertido. Como que a pressão externa, no poder que era para ser do povo, não quer ouvir o povo, e o poder que era para ser contra majoritário tem que ouvir o povo? Então, fechando, acho que hoje a ordem pública, professor Alfredo, ela acaba servindo de instrumento para interesses extra-processo, extra-parte, principalmente com pressões midiáticas e de redes sociais. Obrigado, professor. Professor Leandro, devolvo a palavra.
Obrigado, professor Tiago. Quero também aqui agradecer ao professor Jackson e ao professor Alfredo, que contribuíram aí com o nosso segundo painel da manhã. E, professor, mais uma vez aqui, dar as boas-vindas e, de todo modo, né, manter essas boas-vindas, ou seja, as portas da Unesc abertas, seja de modo online, seja de modo presencial. Temos certeza aí que o professor tem muito a contribuir com os nossos acadêmicos e mais certeza ainda que abrilhantou a manhã dos nossos eventos. Muito obrigado, muito sucesso nos seus estudos, nas suas pesquisas, no seu profissional enquanto advogado também. E quero aqui aos acadêmicos agradecer a presença de todos. E à noite partiremos para a última etapa aí dos diálogos do direito. Prezados alunos, hoje teremos a palestra a partir das 19 horas do professor Marcelo da Costa Pinheiro. Ele aborda uma questão das pessoas idosas e as novas tecnologias, uma reflexão do papel da Defensoria Pública. Então, também uma temática que caminha aí no terreno do direito processual penal, da criminologia, também no aspecto do direito humano, enfim, mais uma grande temática para a noite. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a todos que participaram também do painel da manhã, aos nossos professores, aos professores que online também estiveram. Um grande abraço e até logo mais à noite. Muito obrigado. Tchau, obrigado.